Bom dia e bem-vindas à Manhã Mulher! Vamos começar o nosso programa falando sobre o direito de convivência que ambos os pais têm com os filhos após o divórcio. Olá pessoal, eu sou Raquel Pardo, advogada. Hoje eu vim aqui para a gente falar sobre um assunto rotineiro que está sendo muito discutido ultimamente nas minhas redes sociais e no meu escritório. Vários clientes antigos e novos perguntando e com dúvidas sobre o direito de convivência, que é nada mais do que o nosso direito de visita, né, com o menor que está sob a guarda do outro genitor. Primeiro passo é saber que você não pode usar esse direito de visita como uma barganha para aumentar, diminuir ou receber a pensão alimentícia desse menor. São coisas distintas, tá? Uma não depende da outra. Não é porque ele não paga pensão que ele não tem direito de ver o filho. Não é porque ele paga pensão que ele tem direito de ver o filho. Tá? Ele tem o dever de pagar a pensão alimentícia e tem o direito de conviver com o filho. Tá? Muito simples, muito fácil na teoria. Na prática a gente sabe que é bem complicado, gera muita confusão, gera muita dúvida, né? Que podem ser minimizadas ou evitadas se a gente souber um pouquinho dos nossos direitos e dos nossos deveres. Para começo, para alguém ter o direito de convivência legalizado, ele tem que procurar a justiça e entrar com uma ação para formalizar esse direito de ver o menor, de conviver com o menor, né? A forma que vai ser feita e o tempo que ele vai passar com essa criança. Isso quem vai determinar, quem vai chegar a um coeficiente comum são os genitores. Eles têm uma autonomia para decidir qual é a melhor forma, tá, dessa convivência com o outro genitor que não vai residir com o menor, certo? Se essas pessoas, se esses genitores não chegarem a um bom senso, a um acordo, entra o juiz nessa história e é ele quem vai decidir. Pode ser de uma forma mais áspera, pode ser de uma forma mais branda, tá? Mas ele vai determinar uma forma. Então, normalmente o que acontece é o padrão, é a famosa visitação em dias estabelecidos, né, e datas especiais definidas. O que se faz? De 15 em 15 dias, um fim de semana com cada um dos genitores. Tá? Férias escolares, metade com cada um. Né? Fins de ano alternados, Natal com um, Ano Novo com o outro. Né? E assim por diante. Mas ele é muito flexível, você pode fixar da forma que for mais conveniente para os pais, né? Ou para quem tem o direito de visitar essa criança. Ah, Raquel, mas como? Colocando no papel de uma forma que os dois aceitem isso. Ou, se estiver no papel determinado X, Y, Z, nada te impede de modificar o que está escrito no papel, de organizar a vida do pequenininho ou da pequenininha, né, de acordo com o que for melhor, ou para o pai, ou para a mãe, ou para ambos. Tá? Você tem autonomia de fazer o que está fora do papel, desde que a outra parte concorde. Tá? Vamos trocar esse fim de semana, porque o outro eu não vou poder ver? Pode trocar. Né? Férias escolares, eu não posso passar 15 dias, eu tenho que trabalhar. Tudo bem, passa 5, passa 3. Né? Isso pode ser feito. Agora, se não existe uma convivência, uma possibilidade de conversa entre os genitores, com certeza isso não vai ser possível. Aí vai ter que ser cumprido o que está determinado em justiça. Por que vai ter que ser cumprido? Porque o direito está fixado, é direito de um dos dois permanecer, conviver com o filho daquela forma. Se não deixar ele pegar no dia correto, se não deixar ele viajar, se não deixar ele passear, existe o quê? Um descumprimento de ordem judicial.
não é bom para ninguém, não é bom para quem faz, não é bom para quem está sofrendo essa restrição, tá? Então, evita isso, evita conflito, evita que o pai chegue até a porta da sua casa e você não libere a criança, né? Evita ao máximo isso daí. Para quê? Para o bem da criança, né? Porque você tem que entender que o direito de convivência é direito da pessoa. Você não vai conseguir barrar isso, né? Você vai conseguir o quê? Que um bebezinho não tenha uma pernoite com a outra parte, né? Que se a criança não está acostumada a conviver com o pai, ela não passe a passear com o pai sem uma supervisão de alguém que ela esteja habituada, né? Tudo isso vai ser garantido. Tudo isso você pode trabalhar para um bem-estar comum entre vocês, tá? Então, esse direito de convivência, ele vai ser exercido de que forma? É um direito do genitor que não está residindo com a criança, né? Agora não esquece guarda compartilhada, eu estou falando no tradicional, né? No antigo sistema tradicional. A guarda compartilhada ela é muito flexível e um outro dia a gente conversa dela, certo? Então, quem não está convivendo com o filho tem o direito de permanecer um pouquinho mais com ele. Existem exceções. Por exemplo, um recém-nascido tem uma necessidade fisiológica de ficar com a sua genitora se ela estiver dando amamentação no peito. Ele não vai conseguir ficar longe dessa mãe. Então as visitas têm que ser elaboradas de uma forma diferente, né? Esse genitor tem que ter o bom senso de que ele tem que respeitar a necessidade da criança. Uma criança que não conviveu com o outro genitor e está com 2, 3 anos, eu vou ser obrigada a liberar para ela viajar com o pai? Eu vou ser obrigada a liberar que ela saia com o pai sem conhecer, que ela passe a tarde inteira com o pai e nunca conviveu? Não, ninguém vai obrigar você a fazer isso, tá? Vai ter um período de adaptação, vai ter um cronograma a ser compartilhado, né? Para que essa criança comece a se adaptar e o que? Comece a gostar de sair com o outro genitor, comece a conviver com o outro genitor de uma forma progressiva e assim a outra pessoa vai conquistando a confiança, vai entrando na vidinha dela e vai conseguindo tê-la por perto. A preocupação maior sempre é o menor nessa situação, tá? Não adianta arrumar um pé de guerra, não adianta um querendo ficar brigando com o outro, porque não tem, a gente tem que focar pro menor, pro hipossuficiente que está lá, dependendo da discussão dos 2 adultos que estão perto dele, certo? Então, existem N formas de proteção, existem N formas de solução, né? Mas o que a gente não pode deixar é de cumprir esse direito, tá? Raquel, meu filho não quer ir com o pai, minha filha não quer ir com o pai, minha filha não quer ir com a mãe, o que eu faço? Tenta conversar, tenta entender o porquê dessa negativa, mas nunca respalde essa recusa, nunca dê força a essa falta de vontade de conviver com a outra parte, porque a lei não espera essa conduta sua, a lei espera que você, o quê? Deixe a outra pessoa participar da vida do menor. Ele precisa do pai e da mãe. Ele precisa das 2 mães, ele precisa dos 2 pais, ele precisa conviver com ambos, né? E isso é saudável, é necessário a ele. Então, tentem fazer da melhor forma, tentem ser racionais, né? Não adianta brigar, fugir, ameaçar, né? A outra parte vai atrás do direito dela, vai numa delegacia e vai complicar muito a situação, né? É óbvio que às vezes a situação foge do nosso controle, existe aí uns percalços, existe umas brigas, mas a melhor forma é tentar evitar e obedecer o que se foi determinado ou acordado, né, na frente de um juiz. Assunto extenso, nós temos várias coisas para discutir, dúvidas a serem tiradas,
Mas eu fico à disposição e a gente conversa mais sobre isso em um outro momento. E eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos falar sobre bullying. Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada. Estamos ansiosos para recebê-los. Voltei e, como prometido, vamos falar sobre o bullying com a orientadora familiar Érica Gregorini. Hoje vamos abordar um tema muito importante e delicado que afeta milhares de crianças e adolescentes em todo o mundo: o bullying. Bullying é um assunto sério que merece atenção, especialmente dos pais e educadores, pois suas atitudes podem evitar ou minimizar o impacto negativo do bullying na vida das crianças e adolescentes, tanto aqueles que sofreram a violência quanto os que cometem a agressão. Mas afinal, o que é bullying? Quem pratica o bullying é vilão ou vítima? Neste quadro, vamos nos aprofundar nesse tema e conhecer os efeitos devastadores na vida de quem sofre e de quem pratica esse comportamento agressivo. Para muitas pessoas, é apenas uma simples brincadeira ou provocação, mas o bullying pode deixar cicatrizes emocionais duradouras e profundas na vida daqueles que são alvos dessa crueldade. O que é bullying? O bullying é uma forma de comportamento agressivo, intencional e repetitivo, que pode se manifestar de várias maneiras, incluindo agressões verbais, como insultos, humilhações e intimidação, exclusão social e até mesmo agressão física. Nas escolas, crianças e adolescentes são alvos frequentes desse tipo de comportamento, muitas vezes por não se encaixarem nos padrões impostos pelos colegas e pela sociedade. Esses padrões podem estar relacionados a características como peso, uso de óculos, aparência física e dificuldades de aprendizado. As vítimas do bullying apresentam comportamento social inibido, passivo ou submisso, além de serem pessoas frágeis, sem habilidades físicas ou emocionais para reagirem ou se defenderem de forma eficaz. Quando é alvo de bullying, a vítima se sente insegura e com medo e acaba se isolando, o que impede de procurar ajuda ou denunciar o comportamento agressivo. Muitas vezes, a vítima sofre em silêncio, o que pode levar a consequências emocionais e psicológicas graves, como baixa autoestima, ansiedade e até mesmo pensamentos suicidas. E quais são os locais mais comuns de bullying? É fundamental compreender que o bullying não está limitado apenas ao ambiente escolar. Ele pode ocorrer em qualquer lugar onde haja uma interação social, inclusive online, que é conhecido como cyberbullying. Através de redes sociais, jogos e aplicativos, os agressores eles utilizam mensagens de textos, imagens e vídeos para intimidar e humilhar suas vítimas, comprometendo sua saúde mental e emocional. Além disso, o bullying ele pode ocorrer em locais públicos, como parques, shopping centers e transporte público. Agora, peço que todos prestem muita atenção no que eu vou dizer, pois trata-se de uma das causas de bullying que mais frequentemente chega ao meu consultório. Infelizmente, eu estou me referindo ao bullying que ocorre dentro do ambiente familiar, cometido pelos próprios pais e cuidadores, e que causa um impacto negativo profundo na vida dos filhos. Pode parecer difícil compreender como os pais podem praticar bullying contra seus próprios filhos, mas é fundamental reconhecer que o bullying familiar pode se manifestar de diversas formas, incluindo abuso verbal, emocional e físico. É essencial que os pais tenham consciência de como as suas atitudes impactam positiva ou negativamente a vida do seu filho. O abuso verbal
pode incluir insultos, humilhações e críticas destrutivas que minam a autoconfiança e a autoestima dos filhos. O abuso emocional pode envolver manipulação psicológica, chantagem e negligência emocional ou a imposição de medo. Imagine uma criança ou adolescente ouvir com frequência dos pais frases do tipo: você é burro, você não faz nada direito, pare de comer, você está gordo como um porco. Ou então chantagens do tipo: se você não começar a me ajudar, eu vou sumir de casa. Ou se eu chegar em casa e você não tiver arrumado o seu quarto, eu te arrebento. São frases muito destrutivas para os filhos. E tem também o abuso físico, outra forma de bullying familiar, que pode incluir agressões físicas, castigos e até mesmo violência doméstica. Essas formas de abuso deixam marcas profundas nas crianças e adolescentes. O bullying cometido dentro de casa pode ter um impacto devastador nos filhos, deixando-os emocionalmente vulneráveis e despreparados para lidar com outras formas de agressões fora do ambiente familiar, como na escola ou nas redes sociais. A exposição a agressões repetidas, tanto em casa como em outros lugares, diminui a autoestima e a autoconfiança e pode levar a consequências sérias a longo prazo, como transtornos mentais graves. Esses transtornos podem variar desde ansiedade, depressão, até problemas como compulsão alimentar, anorexia, automutilação e até mesmo pensamentos suicidas. As crianças e o adolescente que cometem bullying são vilões ou vítimas? Você já deve ter visto em cenas de filmes que o valentão que persegue sua vítima, em certo momento do filme, mostra um lado sensível e conturbado. Isso porque muitas vezes a agressividade é uma maneira de extravasar sentimentos negativos ou uma forma de defesa. As crianças e adolescentes que cometem bullying muitas vezes são retratadas como vilões, mas na realidade, normalmente eles também podem ter sido vítimas das circunstâncias que os levaram a agir de maneira agressiva. Muitos estudos e pesquisas científicas são realizadas anualmente na tentativa de entender o perfil dos agressores e os motivos que estão por trás dos atos de bullying. Esse comportamento agressivo pode ser uma reação a traumas de infância ou adolescência e geralmente estão associados a problemas familiares, como pais exigentes, agressivos ou ausentes. Outro fator também que leva a cometer esse ato é o de já ter sido vítima de bullying. A falta de limites, a ausência dos pais, sentimento de abandono, falta de atenção e carinho podem contribuir para o desenvolvimento da baixa autoestima, ausência de empatia e sentimentos de culpa. Em muitos casos, o bullying pode ser uma forma inadequada de lidar com essas questões emocionais, projetando suas próprias angústias em outras pessoas. Além disso, em algumas famílias, o bullying e o preconceito fazem parte da cultura familiar e os filhos acabam repetindo esse padrão, sem pensar nas consequências. Portanto, é importante reconhecer que as crianças e adolescentes que cometem o bullying muitas vezes são tanto vilões quanto vítimas. O que fazer se seu filho for vítima ou agressor no caso de bullying? É fundamental procurar ajuda profissional para a vítima, para o agressor e para os pais ou responsáveis envolvidos. Os profissionais oferecem suporte emocional, orientação e estratégias para lidar com a situação de forma eficaz. Se sua família está enfrentando conflitos relacionados ao bullying, o PAPA é um programa que fornece suporte emocional, orientação e recursos para promover um ambiente familiar saudável, construir habilidades de resolução de conflitos e fortalecer os laços familiares.
E agora vamos falar sobre as lancheiras escolares com a nutricionista Vanessa Galo. Os pais ficam com essa dúvida e falta de criatividade na hora de preparar as lancheiras, o que é adequado, o que não é. Claro que às vezes tem as preferências da própria criança, os pedidos ali de colocar aquelas guloseimas que a gente sabe que não pode ser frequente, né? E aí a gente está saindo de um período de férias, né, em um mês que a gente sabe que é atípico, sai da rotina, a criança não tem o horário padrão ali de acordar, de dormir, o horário das refeições também estão diferentes. E aí a minha recomendação nesse retorno das férias é ir tentando voltar o mais rápido possível para dentro do horário de rotina, né, até um pouquinho antes do retorno às aulas, e retomando os horários da rotina, horário de acordar, horário para as refeições, para que a criança vá de novo se habituando àquela rotina escolar. E aí, em relação às lancheiras, qual que é a dica que eu dou para ficar mais prático de você pensar no dia a dia nessa variação aí para as lancheiras de uma forma saudável, né? Então eu falo que a lancheira ela tem que ter pelo menos 3 itens aí que a gente pode pensar para montar uma lancheira legal. Sempre uma fruta, né? Uma opção de fruta sempre. Uma opção que seja fonte de energia, então essa opção pode ser pão de queijo, bolinho caseiro, panqueca, pães, né, sanduíche. Então uma opção que vai dar energia ali para a criança, porque eles precisam de muita energia para conseguir ali fazer todas as suas atividades na escola. E um complemento, que esse complemento pode ser um legume acompanhando, então um tomatinho, uma cenourinha, pode ser queijo, pode ser iogurte, né, uma fonte láctea aí para a criança. Eventualmente pode ser um suco ou uma água de coco. Não recomendo colocar bebidas todos os dias ali na lancheira da criança, né? O ideal é que a criança se habitue a tomar água, mas estipular alguns dias da semana para incluir de repente alguma bebida que a criança goste, né? De preferência um suco ou uma água de coco, que são bebidas mais naturais, pode ser sim uma opção, tá? Então, pensando nesse padrãozinho, né? Variando sempre uma fruta, sempre uma fonte de energia aí, que vai ser normalmente um carboidrato, né, um pão, ou como eu falei, o pão de queijo, um bolinho, e um complemento a mais aí para a criança, que pode ser um lácteo, um queijo, um iogurte, ou pode ser um legume, ou pode ser um suco, uma água de coco, enfim, a gente consegue completar esse trio, deixando uma lancheira bem equilibrada, nutritiva, e saudável para a criança. Uma outra dica também que pode funcionar é observar a rotina da criança, né? Quais são as atividades que ela tem naquele dia, se ela vai ter uma aula de educação física, se ela vai ter alguma atividade extracurricular também, uma natação ou um balé, uma luta, atividades que demandam mais energia, e aí nesse dia você pode, de repente, incrementar um pouquinho mais a lancheira dessa criança, colocar um lanchinho um pouquinho mais reforçado, porque realmente a demanda de energia deles é muito grande, e aí esse lanche vai fazer a diferença para que a criança tenha energia e disposição para conseguir cumprir com a sua rotina escolar e as atividades também fora da escola. E aí estipular dias específicos para colocar aquela guloseima que a criança pede ou que goste um pouquinho mais. Então, uma vez por semana, deixar a criança escolher algum item ali da lancheira, não deixando de incluir a fruta, né, incluir a parte dos vegetais aí e das frutas, mas deixando que a criança possa escolher um item ali que seja do seu agrado, né, da sua escolha, e geralmente a gente permite essas pequenas saídas de rotina para elas. Gostaram do programa de hoje? Espero que sim! Para você assistir novamente ou mandar para aquela sua amiga que precisa ouvir essas dicas, corre lá no nosso canal do YouTube e compartilha com ela. Vou ficando por aqui e te desejando um ótimo dia!